Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente traz um assunto super especial, que é a economia circular como estratégia de negócios. Eu tenho aqui 3 convidados que daqui a pouco vou apresentar, mas só para contextualizar todo mundo, eu entendo que produzir se tornou muito importante ao longo dos séculos, principalmente a partir da primeira revolução industrial, e durante muito tempo se preocupou muito pouco em como produzir, e simplesmente em produzir, né? Eu acho que em algum momento no século passado alguém levantou a mão e falou, opa, peraí, a gente vive num planeta que tem recurso finito, portanto, o importante não é só produzir, sim como a gente vai produzir, porque senão as próximas gerações não vão ter matéria-prima. E aquele pensamento um tanto quanto linear de produz de qualquer jeito, consome de qualquer jeito, joga fora e começa tudo de novo, começou a mudar para alguma coisa mais circular. E eu acho que vem daí o nosso tema de hoje, e aí eu recebo aqui Bettina Roxo, que é Head do Digital Content da XP Inc., também sócia da XP Inc. Bettina, eu até já falei, acho esse tema a sua cara. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu também adoro o tema, e ainda mais com especialistas para falar sobre isso, né? Legal. Então, tá aqui também do nosso lado a Cláudia Yamana, que é diretora da Genuin, que vai falar pra gente, dentre outras coisas, sobre colágeno, de como ele é importante, não é isso? Isso mesmo, André. Muito bom. E a Suzana Carvalho, que é diretora executiva da Campo Forte Fertilizantes. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Será um prazer, André. Bettina, o tema é economia circular, né? Eu queria que você explicasse como funciona e por que isso é importante para o consumidor, para os investidores, para as empresas, enfim. Ótimo. Bom, acho que você falou bem aqui nessa introdução, né? Mas antigamente a gente pensava muito na economia linear, que era justamente na produção e até o descarte do produto, né? Sem pensar nos recursos naturais, sem pensar nos impactos ao longo do tempo. E aí, com toda a preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade e toda essa questão de longo prazo, a economia linear deu lugar para a economia circular, que é justamente você pensar na continuidade desse processo, não para no descarte, né? Então é justamente como você reutiliza, como você recicla, como você dá lugar para um produto ou uma matéria ou algo que era uma matéria-prima, para isso continuar fazendo parte da economia, né? E isso é muito importante. Até pensando financeiramente para as empresas, tem um impacto direto que pode ser que no curto prazo seja difícil pensar nisso, mas no longo prazo, com a população e as empresas usando os nossos recursos naturais e as nossas matérias-primas, a gente vai perdendo, né, a capacidade de produção do mundo, e uma hora a matéria-prima fica cada vez mais cara. Então, tem um interesse também econômico das empresas e também até um interesse pensando em meio ambiente, pensando em longo prazo da população também, né, porque esse é um assunto super importante para o mundo, para manter a sustentabilidade da nossa vida. E por incrível que pareça, por mais que a gente esteja, né, falando muito já sobre esse tema, ainda tem uma parcela muito significativa de produtos que não são reciclados, né? Então, desse consumo muito intenso, né? Então, cada vez mais as empresas precisam se adequar pensando no bem da sociedade, do bem do meio ambiente, mas também os consumidores estão cada vez mais buscando empresas que se importam. Então, não só a própria empresa precisa fazer isso pensando do lado financeiro, mas também do lado social, digamos assim, mas também o próprio consumidor exige esse posicionamento das empresas, tirando, né, quando a gente pensa nas instituições que regulam todo esse processo. Numa pesquisa bem recente, quase metade dos consumidores topam pagar até um pouco mais caro para consumir aquilo que se preocupa, dentre outras coisas, com a economia circular, né? Isso é bem interessante. Exato. Suzana, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente já falou um pouco de como isso é importante para o consumidor, e eventualmente a gente vai falar de como isso é importante para o investidor, daqui a pouco eu vou te perguntar isso, mas eu percebo que a JBS, ela está investindo muito nisso. Eu tenho aqui um dado, qualquer coisa, se eu estiver errado, você me corrige, quase 100% do animal, para ser mais exato, 99,61%, você consegue aproveitar os resíduos para, enfim, aproveitar essa matéria-prima para outra cadeia produtiva, né? A JBS também lançou a Genuin,
e daqui a pouco a Cláudia vai falar um pouco mais, que utiliza pele de bovinos para a produção dentro das coisas de colágeno e investiu 400 milhões na estrutura de uma fábrica 4.0, né? A pergunta é, como é que a economia circular diferencia a JBS de outras empresas e a torna, de certa forma, mais competitiva, não só no Brasil, mas também no mundo? A JBS atua de uma maneira muito sustentável em toda a sua cadeia de valor, desde a origem até ao varejo. Vou dar alguns exemplos ao longo da nossa conversa para deixar um pouquinho mais claro, mas já há várias décadas a JBS vem investindo, fazendo investimentos em novos negócios para agregar valor a tudo o que é resíduo. Então, e resíduo originado pela sua cadeia produtiva. Desde o início da JBS, economia circular faz parte da estratégia de sustentabilidade do grupo e faz parte da estratégia do modelo de negócio da JBS. Tem alguns exemplos que eu gostaria até de passar para vocês, neste contexto em que na companhia todos os resíduos são tratados, reciclados, transformados, é agregado valor e é dado um novo ciclo produtivo a este resíduo e criado um novo modelo de negócio. Por exemplo, hoje na JBS existe uma empresa que é a JBS Higiene e Limpeza que produz 1 bilhão de sabonetes por ano feito com resíduo, com subproduto da cadeia da proteína animal. Temos outro exemplo também, que é a JBS Biodiesel, que através do sebo bovino produz hoje, e nós somos dos maiores produtores do Brasil de biodiesel à base de sebo bovino, mais de 700 milhões de litros de um produto feito com algo que é um resíduo de toda a cadeia produtiva. Gostaria também de dar um exemplo que hoje nós temos também dentro do grupo da JBS a maior processadora de couro do mundo. Então o couro também, para além da proteína animal, também sobra a derme bovina, não é? A epiderme, que com isso nós fazemos o nosso couro e portanto somos o maior produtor, processador de couro, entre outros exemplos. Temos também dentro do grupo a JBS Ambiental. A JBS Ambiental é uma empresa que faz o gerenciamento de resíduos das unidades do grupo, então faz o gerenciamento dos resíduos sólidos, onde, para além disso, tudo o que é plástico faz a reciclagem do plástico. Então coleta o plástico dentro das unidades da JBS, recicla esse plástico e devolve para a cadeia produtiva do grupo da JBS. Então vejam como é que uma empresa de alimentos possui na sua cadeia vários diferentes modelos de negócio que reaproveitam, agregam valor a subprodutos e a resíduos, criando um novo modelo de negócio e criando empresas independentes que valorizam financeiramente, através da sustentabilidade, através do modelo de economia circular, todo o grupo JBS. Então são alguns exemplos. A Cláudia, o próprio negócio da Cláudia, da Genuine, a Genuine apresenta-se já como um dos maiores players no mercado como produtora de peptídeos de colágeno e gelatina, não é? A Cláudia daqui a pouquinho também vai falar um pouco mais. Então são alguns dos exemplos que nós temos dentro do grupo, nos quais a economia circular faz parte da estratégia de sustentabilidade, mas é também parte do modelo de negócio do grupo da JBS. Legal, já que você falou, então vou fazer a pergunta para a Cláudia. Expectativa, né? Eu queria que você falasse da Genuine, que foi recém-lançada, né? Isso. Há quanto tempo? É o mais novo negócio da JBS. A Genuine foi lançada, nós começamos esse projeto em 2020 e já estamos em fase de produção inicial. Ela vem dentro desse preceito de economia circular, porque a gente transforma um subproduto gerado dentro da cadeia, que é a pele bovina, em produtos de alto valor agregado, como peptídeos de colágeno e gelatina. Nós, desde o conceito, né, da concepção desse projeto, a gente incorporou conceitos de ESG, explorando todo o entorno onde a gente se encontra na unidade Fabril, com luz natural, com reciclo dos insumos, reuso de águas, reciclagem de embalagens. Então a gente já trouxe para dentro desse projeto, desde a sua concepção, esses conceitos.
A unidade Fabril, ela está estabelecida em Presidente Epitácio, que estrategicamente está localizada ali do lado de Mato Grosso do Sul, onde tem a facilidade da matéria-prima que é gerada pela própria JBS. Nós nascemos com uma operação global, mas nós vamos focar nesse primeiro ano no Brasil, no mercado brasileiro, no mercado americano, e estamos entrando na inauguração da JBS dentro desse mercado de nutracêutico e saúde, que é um segmento novo para a JBS. Explica um pouco mais o que é nutracêutico e saúde, só para a gente... Muito bem, vamos lá. Aliás, já posso complementar? Claro. Aonde que é usado o colágeno e a gelatina? Porque eu sei que é importante... Essa era uma pergunta que eu tinha também. Eu digo o seguinte, principalmente colágeno. Eu digo o seguinte, se você não consome colágeno, você vai consumir. Tá? Então, o que acontece, só dando um pouquinho do background, né, da história do colágeno. Todo o nosso organismo, ele é sustentado por colágeno, né? Então, é uma molécula estrutural que ela compõe a pele, cartilagem, os ossos. Então, assim, 70% da proteína do seu corpo é constituída de colágeno. Acontece que, a partir dos 20 anos, o próprio organismo ele começa a produzir menos colágeno, repor menos colágeno do que você necessita. Por uma questão da idade, por uma questão de exposição a um estilo de vida com baixa qualidade, alimentação, estresse. Então, tudo isso acontece que você vai passar a partir dos seus 20 anos, num processo onde o seu organismo ele produz menos do que ele consome. E aí você começa a identificar os efeitos colaterais, que são quais eles? Aparecimento de rugas, a hidratação, falta de hidratação da pele, a perda da tonacidade muscular, dores na cartilagem, e isso acaba aparecendo muito mais a partir dos seus 40 anos. Mas, então, você me perguntou a questão do mercado nutracêutico. O que é o nutracêutico? O nutracêutico é quando você concentra um benefício que o alimento daria, mas de uma forma muito pouco quantificada. Né? Então, você tem pouca dosagem, você teria que fazer um alto consumo desse ingrediente para poder ter os benefícios que ele traz. Né? Então, quando a gente fala de um mercado nutracêutico, eu estou pegando um mercado que é um mercado farmacêutico, olhando uma alimentação, então não é uma medicação, é uma suplementação, é um alimento que vai te trazer benefícios funcionais para a saúde. Tá? E aí eu falo que é o farmacêutico misturado com o nutricional. Né? Então, porque também tem as empresas alimentícias que elas focam não só a produção do alimento, mas a produção de um suplemento específico, onde vai ter uma concentração maior de nutrientes que vai te trazer aquele benefício nutricional. Então, é a junção desses dois mercados. Legal. Betina, a Cláudia comentou que isso tem tudo a ver com a pauta ESG, tá? ESG, e tem mesmo, né? Uhum. Aí, aproveitando um pouco do seu lado analista, né? Qual a importância do investidor em escolher empresas para investir que tem essa pauta como alguma coisa bem forte? Boa, eu acho que assim, são diversas frentes, né, que ESG toca. Então, a própria sigla, né, social, governança, ambiental. Então, tudo isso gera uma credibilidade maior para a empresa e o investidor entende que a empresa está pensando no longo prazo, né? Então, que ela está tomando as iniciativas pensando em todo o processo dela, da cadeia produtiva, como também a diversidade dentro da empresa, como também a questão de governança, porque para os acionistas é muito importante, né? Quando a gente pensa no movimento das ações. Então, uma empresa que está comprometida está seguindo, primeiro que está seguindo regras que são também cada vez mais exigidas pela sociedade, né, pelas instituições que regulam o mercado e também pelos consumidores, como eu falei, mas que também a empresa está comprometida com os resultados dela de longo prazo e, querendo ou não, né, num caminho mais sustentável e muito mais saudável. Tem uma série de pesquisas também que mostram a correlação de uma empresa com iniciativas ESG
e as ações, né? Então, mostrando que a empresa que se importa com ESG e que tem as iniciativas claras, né, com esse comprometimento, tem um efeito positivo nas ações no longo prazo. E isso a gente pode ver em mercados mais maduros. Aqui no Brasil, a gente ainda está no começo, né? Mas quando a gente olha a Europa, por exemplo, de todos os ativos sob gestão lá, quando a gente pensa nos fundos de investimentos, mais de 50% são alocados em empresas com foco em ESG, né? Então já é um mercado maduro nisso. Nos Estados Unidos, apesar desse percentual ser menor, é um percentual ali próximo de 25%. No Japão, 18%. Então, isso está sendo cada vez mais exigido pelos próprios investidores. E você acha que isso é um movimento irreversível? Quer dizer, aqui no Brasil ainda mais, porque está só começando, né? Eu acho, assim, a minha visão é que sim, é um movimento irreversível, até pelo que as novas gerações buscam, Sim. né? Então, enfim, acho que vocês devem ver isso no dia a dia, né? Eu acho que as novas gerações estão cada vez mais preocupadas. Muito. E como você mesmo falou, né? O percentual das pessoas que valorizam, que pagariam a mais por empresas que se comprometem com o meio ambiente ou com as práticas ESG. Então, de fato, acho que é um caminho, acho que os mercados maduros estão aí para provar isso, né? Então, enfim, para o investidor, e o investidor também que está começando, é um ponto aí para colocar, né, no caderninho de anotações que tem que ser analisado, né, na hora de olhar as empresas. Legal. Suzana, eu queria te fazer mais uma pergunta. Sim. Quais são outras oportunidades e o que a JBS está olhando em relação à economia circular? Tem mais alguma coisa? Tem mais exemplos. E eu até queria comentar o seguinte: quando nós falamos de JBS, normalmente falamos de que é a maior empresa de alimentos do mundo, líder global em proteína. E a maior parte dos investidores desconhecem tudo o que a JBS tem na sua cadeia produtiva, nomeadamente todas estas empresas com foco em economia circular. Então é muito legal poder trazer aqui alguns exemplos. Ainda falando da JBS Biodiesel, que é produtora de biodiesel, só gostaria de trazer um exemplo que nós fazemos dentro da JBS, para além de nós utilizarmos o sebo bovino para a produção de biodiesel, nós também temos um programa que é o Óleo Amigo, no qual nós já atuamos em 40 cidades com coleta de óleo de fritura usado, com parceiros, para nós podermos utilizar esse óleo de fritura para a produção também de biodiesel. Então nós já conseguimos coletar 13 milhões de litros de óleo de fritura que iriam parar nos rios através das cozinhas digamos, do consumidor, mas que está sendo coletado e reaproveitado para a produção de biodiesel. Então nós não só utilizamos subprodutos ou resíduos da nossa cadeia, como também temos programas para utilizar outros resíduos, nomeadamente um óleo de fritura, para reaproveitamento e produção de biodiesel. Gostaria de dar um exemplo do qual eu também sou responsável, que é a JBS, a maior empresa de alimentos do mundo, é a primeira empresa que tem na sua também cadeia, na sua verticalização, uma empresa de fertilizantes, para fazer o reaproveitamento dos resíduos sólidos do grupo e produzir fertilizantes, ou seja, voltando ao conceito de economia circular, aquilo que é um resíduo de uma cadeia, de um ciclo produtivo, neste caso do ciclo produtivo da proteína, vira uma matéria-prima para um novo ciclo produtivo, que é a produção de fertilizantes. E que é muito importante para o Brasil, né? Sem dúvida. Ainda mais nesse momento nosso fertilizante vem de um país que está em guerra e a gente tem toda essa dificuldade nesse momento com o fertilizante. E muitas vezes as empresas acreditam que o custo vai subir fazendo essas práticas, claro, mas na verdade você acaba otimizando muito o processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, o custo aumenta de facto, porque você tem que implementar modelos de coleta desses resíduos. Então a logística do resíduo, pelo facto de ser um resíduo e ter muita umidade, é alta, mas através de soluções tecnológicas, através de inovações, você agrega valor a algo que seria um descarte. E quando nós olhamos o modelo de economia circular, entendendo
como você, Bettina, comentou e bem também, que há escassez dos recursos naturais e que se nós estivermos otimizando aquilo que é um descarte para virar uma nova matéria-prima, para um novo ciclo produtivo, agregando valor, fazemos com que este resíduo não vá parar ao meio ambiente, haja uma menor extração de produtos e nós conseguimos ir para o mercado com um fertilizante orgânico, com uma menor pegada de carbono, e vou falar um pouquinho também de sustentabilidade, economia circular e pegada de carbono, quando comparado com fertilizante convencional, que é um fertilizante mineral. Então, para além de termos modelos de negócio sustentáveis, também conseguimos entregar para o nosso consumidor, que é o produtor agrícola, soluções sustentáveis com menor pegada de carbono. Hoje, que é uma pauta também de extrema importância também para o Brasil, e quando nós olhamos também investimentos. Então, é mais um exemplo a campo forte. Temos também um exemplo muito interessante que eu comentei para vocês da JBS Ambiental, que é uma empresa dentro do grupo da JBS que faz a reciclagem do plástico. Ela desenvolveu um piso sustentável, um piso de chão igual a um piso de concreto, mas ele é feito com embalagens multicamadas que iriam parar a aterro. São aquelas embalagens de alimentos de vácuo que aumentam o shelf life da carne, portanto, nos supermercados. Essas embalagens são 100% destinadas para aterro. E a JBS Ambiental, através de vários estudos, descobriu uma solução tecnológica de reciclar essa embalagem, incorporar num piso e fazer um piso sustentável. Então, esse resíduo também deixa de ir para aterro e hoje nós estamos vendendo esse piso, colocando as nossas unidades produtivas nas nossas fábricas, estamos colocando em confinamento. Então, algo que também iria parar ao meio ambiente, hoje está sendo aplicado, agregando valor, criando um novo produto e com uma aplicação totalmente diferente. Tudo no conceito de economia circular. E um último exemplo que eu gostaria de dar, porque estamos falando de economia circular e do modelo circular, é que quando nós olhamos o modelo circular de negócio, estes modelos circulares têm que ser suportados também por um modelo de energia renovável. Isso também é muito importante. Isso mesmo. E nós dentro da JBS, e é muito curioso, eu tenho muito orgulho de contar todos estes casos, porque nós temos uma unidade produtora de energia termoelétrica, que se chama Biolins, que produz energia através da queima da biomassa, e com isso, nós com esta unidade termoelétrica, nós temos a capacidade de produzir 20% da energia utilizada pela companhia aqui no Brasil. Então, tudo com energia renovável. Então é muito interessante também mostrar mais um exemplo entre vários que nós temos, não é, Cláudia? Sim. Dentro da empresa temos vários negócios, eu ficaria aqui vários minutos conversando com vocês, mas de facto de extrema importância e atrelado a todo o modelo circular de economia. Assim, uma das coisas que eu fico imaginando é que existem vários desafios para você implantar isso, desde do convencimento do consumidor até desenvolvimento de novas técnicas, né? Como é que vocês enfrentam esses desafios? Né? Eu diria assim, que é interessante quando você tem a economia circular como um pilar de uma estratégia de uma empresa, porque os profissionais eles estão constantemente se desafiando a encontrar uma outra destinação, uma outra agregação de valor para fechar essa cadeia, né? Então isso aí é um ciclo que é estimulado pelo próprio pelos próprios de mentalidade. Sim. Mesmo, né? Então faz parte da cultura e então assim não é simplesmente você vai abrir um novo negócio que já vai ou internalizar um negócio que já está sendo explorado, né, fora, mas porque você acaba aprendendo cada dia e se desafiando a cada dia, trazendo uma inovação para dentro do negócio e da cadeia. Então acho que isso que é o mais legal de você e importante de você ter a economia circular e acaba tendo uma cooperação até das próprias pessoas que trabalham na empresa para achar soluções e enfrentar esses desafios, principalmente da logística, né? Sem que eu imagino dúvida. que seja um dos maiores. Eu tenho um exemplo na questão da Genuim, porque nós estamos trazendo como matéria-prima principal um subproduto gerado na cadeia. Agora, eu também gero dentro do meu processo um resíduo orgânico que ele
teoricamente, ele iria ser direcionado para um aterro sanitário, no qual eu redireciono para um negócio de fertilizantes. Então, um negócio vai alimentando o outro. Né? Então, isso é muito legal. Das minhas perguntas aqui. Essa produção, esse resíduo vem da produção do colágeno? Vem da produção da gelatina e do colágeno. Ah, legal. Então você acaba aproveitando essa matéria-prima num outro processo que ela acaba sendo uma matéria-prima para Campo Forte. Eu utilizo, quando nós falamos de economia circular dentro da Campo Forte, nós utilizamos os resíduos orgânicos gerados pelas várias empresas da divisão Novos Negócios, como a Genuíno, assim como também pelos resíduos gerados pela Seara, pela Friboi e pelos confinamentos. Então é todo o reaproveitamento do resíduo orgânico gerado pelas várias atividades do grupo que se faz esse reaproveitamento. Hoje, com esta primeira unidade produtiva, nós já temos a capacidade de reaproveitar 25% dos resíduos gerados pela companhia aqui no Brasil. Então, com uma única unidade produtiva já reduzimos o impacto no meio ambiente, reaproveitando o resíduo orgânico. Muito legal. Muito bom. Betina, deixa eu te perguntar. A gente sabe que já tem um monte de player de mercado de olho nessa coisa da economia circular, ESG, mas e o governo, os órgãos que regulamentam o nosso mercado, eles já também começam a olhar para isso como uma pauta importante? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, até porque varia muito de maturidade dos países, né, e dos mercados. Sim. Aqui no Brasil a gente está muito no começo ainda, né, em comparação à Europa, por exemplo, que é uma região mais madura, mas de fato eu acho que as próprias empresas, é um ciclo no fim, né, o investidor exige, a empresa também acaba querendo fazer, né, essas iniciativas e querendo fazer isso pelos consumidores, que também exigem, então começa a virar um negócio que as instituições também passam a olhar, porque afinal também querem outros investidores no próprio país, né? Então é um ciclo que vai se retroalimentando, digamos assim, mas que ainda tem alguns desafios. Só que apesar dos desafios, o que eu acho que é importante é a gente ter em mente que não é simplesmente sim ou não, né? Não é uma empresa que talvez esteja um pouco mais atrasada, não é que ela não faz as práticas ESG, então não tem jeito. Porque é um processo, né? É algo contínuo. Uhum. Então é muito mais importante as empresas ou até mesmo as instituições de um país que estejam olhando isso continuamente, buscando essa melhoria, do que a nossa decisão não é pontual, né? É algo que é um processo. Óbvio que é importante monitorar esse processo, né? Legal. Eu queria fazer mais uma pergunta, até pensando aqui em próximos passos, né? Eu imagino que vocês já começam num lugar só e vai espalhando isso e descobrindo novos lugares para se fazer esse investimento e novos investimentos pensando na economia circular. E eu queria entender um pouco do que vocês imaginam que sejam os próximos passos, onde vocês podem explorar, tanto na Genuíno como na área de fertilizantes. Nós vemos que a Campo Forte, que é um negócio no modelo de economia circular, faz parte da estratégia de sustentabilidade do grupo. Mas, para além disso, quando nós falamos de economia circular como modelo de negócio dentro da JBS, é porque este modelo de economia nos auxilia também com o nosso compromisso net zero. Eu acabei não falando e hoje várias empresas e a JBS também, o ano passado, assumiu publicamente o compromisso net zero até 2040, que tem a ver com zerar o balanço líquido das emissões de gases de efeito estufa, e tanto a Genuíno como a Campo Forte fazem parte dessa estratégia, ou seja, através do modelo de economia circular também nós fazemos parte do compromisso de reduzir o balanço das emissões, zerar o balanço das emissões líquidas. E como desafio, que é o que você nos colocou, André, nós vemos diversas oportunidades porque cada vez mais a vida de hoje dos consumidores extrai muito mais recursos naturais do que o planeta consegue produzir, e se nós não mudarmos o modelo de economia, as consequências serão drásticas, e nós como negócio e como JBS entendemos que temos que pensar em soluções, temos que buscar inovações disruptivas, porque o modelo normal, que é o modelo linear, já não está adequado ao futuro,
nem ao novo consumidor, nem aos novos modelos de negócio, e com isso nós buscamos constantemente, como a Cláudia ainda há pouco comentou, nós somos desafiados dentro da JBS a buscar oportunidades, a buscar soluções e inovações através da tecnologia para conseguirmos agregar valor a algo que é um resíduo, reduzir a extração de recursos, agregar valor num produto final que foi originado a partir de um resíduo e, portanto, como nova matéria-prima para uma nova cadeia, reduzindo o impacto no meio ambiente. Então, é aquilo que nós nos desafiamos também na Campo Forte, a arranjar soluções, buscar uma maior taxa de reaproveitamento dos resíduos. Atualmente nós estamos com 25%, mas a nossa meta é fazer o reaproveitamento de 100% dos resíduos gerados pelo Grupo JBS, e pensando que é a maior empresa de alimentos do mundo, nós temos um desafio muito grande, começando aqui pelo Brasil, e portanto, mas sempre atrelado a buscar oportunidades através de inovação disruptiva e buscando soluções tecnológicas. Como que vocês enxergam esse posicionamento para os consumidores? Porque até a gente está falando muito, né, a nova geração que exige muito, os consumidores que acabam, né, olhando com outros olhos todas essas iniciativas, mas ainda assim, se você for pensar num percentual da população, não é tão grande, né? E eu acho que vocês também têm um papel de não só atender a demanda das pessoas que são mais conscientes nesse tema, né, mas também deixar outras pessoas conscientes sobre isso, né? Como que funciona isso? Eu acho que essa questão que você está levantando é super importante, a comunicação, né? Hoje, apesar de a gente atuar no B2B, você não pode falar só com o B, né? Você tem que falar com o consumidor, B2B, 2C e 2P, que são os prescritores, no meu caso, na questão da saúde. Então, essa questão da comunicação, você está muito mais exposto, você tem que não só comunicar, mas de alguma forma você vai educando o consumidor. Né? E esse acho que é o grande desafio e é o ponto que a gente sempre traz, a gente introduz isso no nosso modelo de negócio em geral, né? Nos nossos negócios a gente tem pontuado muito forte a questão da comunicação. Ah, legal. E o nosso papel de educar, né? Porque você perguntou do colágeno, né? A gelatina, por exemplo, a gente não pontuou, não esclareci, mas a gelatina é um ingrediente multifuncional. Eu até brinco, eu falo, ele tem mais funcionalidade do que o Bombril, né? Que tinha para quem dá. Porque é usado em muitos produtos. Sim, né? por exemplo, dá alguns gomas, exemplos. As gomas de gelatina, os gummy bears, que são mundialmente consumidos e adorados, né? Agora tem uma tendência muito forte das gomas fortificadas. Já não se toma vitaminas em cápsulas ou em sachês, se toma através de gomas, né? Que você está trazendo tanto o prazer, né, quanto a necessidade da suplementação. A gelatina ela está presente em cápsulas de medicamento, então tanto as cápsulas moles, que são aquelas transparentes de óleo de peixe, quanto as cápsulas duras, que são as duas coloridas. Ela está presente, aqui no Brasil é muito difundido a sobremesa de gelatina, ela está em mousse, ela está nos marshmallows, e ela tem inclusive, expande aí o uso dela, a aplicação dela em filmes fotográficos, que foi onde tudo apareceu, filmes de raio-x, papel de impressão, ela que dá o brilho, né, na impressão. Então, assim, é um campo de aplicação. E quando a gente fala gelatina, a gente basicamente pensa em gelatina. É sobremesa. Exato, né? Então, Cláudia, a gente ficou bem curioso com essa história do colágeno, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Nova Prom. A Nova Prom é um dos negócios também da JBS, que ela utiliza a mesma matéria-prima que a Genuine vai utilizar, ou está utilizando. Acontece que a Nova Prom, ela produz um colágeno, mas é um colágeno funcional, né? Que é um ingrediente alimentício que vai para empresas alimentícias para dar textura, suculência, shelf life, para as fórmulas onde ela é inserida. E é diferente dos produtos que a Genuine fabrica, que é o peptídeo de colágeno e gelatina.
Muito bom. Só queria complementar essa última pergunta que você trouxe, qual o desafio, né, os próximos passos da Genuin. Então, a Genuin, como ela é a primeira empresa da JBS entrando no mercado de saúde, a gente tem como missão e como desafio voltar a olhar toda a geração de subprodutos dentro da cadeia de valor da JBS com o olhar da ciência, né? Como que esse material ele pode ser transformado num suplemento, num ingrediente que vai proporcionar saúde para o consumidor. Né? Então é com esse foco que a gente traz, e eu considero a JBS como o maior produtor de proteína animal com N oportunidades, né? Nós estamos falando de pele bovina, mas nós temos N subprodutos gerados ainda dentro da cadeia, que hoje está sendo transformado e destinado para um determinado mercado, e que a gente volta a revisitar todos esses processos olhando a saúde, né? Então, na equipe tem cientistas que vão olhando e falam, opa, isso aqui tem tal aminoácido, né? Hormônios, tal, que a gente pode explorar para trazer, atender uma necessidade hoje no campo da saúde que não está sendo atendida ou que não precisa ser enriquecida. Então, dentro desse propósito é que a Genuin ela entra aí e se posiciona ajudando a JBS nesse mercado da saúde. Muito legal. Muito bom. Agora eu já sei mais sobre economia circular, Betina. Interessante. Ficou super completo, né? E você que está aí do outro lado, espero que tenha se informado, se já sabia, espero que agora saiba bem mais e que passe a dar importância também, cada vez mais importância a produtos que pensam desde o seu primeiro momento, desde a produção nessa economia circular. Ou pode ser até que você tenha escutado sobre economia circular pela primeira vez, mas pode ter certeza que não vai ser a última. Enfim, o planeta tem recursos finitos. A gente vai ter que se preocupar com esse tema, com essa pauta cada vez mais. Suzana, Cláudia, Betina, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Gente, um abraço e até a nossa próxima live.